Olá, que bom ter a sua companhia mais uma vez no programa Está Escrito. Você gostaria de conhecer o plano de Deus para a sua vida? A Bíblia é uma revelação da vontade de Deus para todos nós. E para ajudar você e motivá-lo a estudar a Bíblia, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. São 3 CDs com 21 temas. Você pode receber em sua casa sem nenhuma despesa. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você. Basta acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito. Você clica no ícone do estudo bíblico e preenche um cadastro logo e pronto. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Em nosso blog você pode baixar também os áudios do Verdades Bíblicas em MP3. É só clicar em áudios. Hoje, o pastor Ivan Saraiva irá falar sobre uma oração poderosa dos 12 discípulos. 11 fizeram. Apenas Judas não teve coragem para fazê-la. Você está curioso? Se eu fosse você, eu não mudaria de canal. Esta é a série As Orações que Deus Sempre Atende. Fique conosco, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série As Orações que Deus Sempre Atende. Hoje com o tema Senhor, dá-me coragem. Hoje vamos falar da 7ª oração que Deus sempre atende. Uma coisa que ninguém gosta de admitir é que é um covarde. Aliás, de todas as fragilidades humanas, a covardia é de longe a menos popular. As pessoas não querem ser identificadas como covardes. Afinal de contas, os covardes nunca fizeram e nunca farão história. Os covardes são odiados, enquanto os heróis são sempre amados. Por isso, acredite muito nessa oração. A oração que diz assim: Senhor, dá-me coragem. Essa oração pode ser a oração mais importante dessa série. Sabe por quê? Porque você precisa de coragem para superar seus medos. Você precisa de coragem para lutar contra as neuroses, as fobias, para superar os vícios. Precisa de coragem para perseverar nas dificuldades da vida, para suportar o sofrimento. Você precisa de coragem para assumir riscos, para dar testemunho da verdade, para nadar contra a correnteza, para ficar firme enquanto todos se curvam. Coragem para ousar, coragem para fazer coisas que ninguém quer fazer. Em suma, você precisa de coragem para praticamente tudo na vida. Talvez por isso Winston Churchill disse que a coragem é corretamente considerada a mais importante das virtudes, pois todas as outras virtudes dependem dela. Franklin Roosevelt, ele também disse que a única coisa que eu e você deveríamos temer é o próprio medo. Esses 2 líderes entenderam a importância da coragem. Você sabia que em praticamente todo o livro da Bíblia Deus nos diz para sermos corajosos? Na verdade, as palavras não temas ou não tenha medo, ou variações delas, aparecem 365 vezes nas Sagradas Escrituras. Podemos então dizer que para cada dia do ano temos uma promessa de Deus falando a nós: não temas. E o que é isso senão um grande incentivo para orarmos: Senhor, dá-me coragem? Veja só uma delas, está no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 9. A palavra do Senhor declara para você e para mim o seguinte: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu serei contigo por onde quer que fores. E se você prestou atenção nesse texto, você percebeu algumas coisas importantes. O que Deus está falando aqui não são sugestões, são ordens. Deus não disse a Josué: tente não ter medo. Ele disse: não temas. Ele não disse: faça o possível para ser forte. Ele disse: ser forte e corajoso. Tenha coragem, eu estou com você. Como dissemos anteriormente,
Deus nunca dá ordem a menos que também nos dê a capacidade de cumprir essa ordem. Por exemplo, Ele não espera que todos se tornem pastores ou padres, porque não dá a todos a capacidade de desempenhar esses papéis. A coragem não é apenas uma habilidade, um talento ou uma capacidade que os seres humanos possuem. É um dom. Você pode ser extrovertido ou introvertido, falante ou quieto, agitado ou tranquilo. Isso é uma característica da sua personalidade, mas coragem é diferente. Coragem é algo que é acrescentado à nossa personalidade. Tomás de Aquino disse: a graça aperfeiçoa a natureza humana. O que isso significa é que Deus pode pegar aquilo com que nascemos ou que adquirimos na vida pela observação ou pelo hábito e então infundir uma quantidade maior disso na nossa alma, de modo que as coisas aconteçam e a gente perceba a sua ação sobrenatural. Basicamente, sempre que você disser ou quiser, Deus pode lhe dar uma injeção especial e divina de sua coragem. Todos temos diferentes talentos e habilidades naturais. Algumas pessoas têm facilidade, por exemplo, para falar em público. Já nasceram com essa habilidade. Portanto, se precisar falar em público, dar uma palestra, por exemplo, não precisa de muita ajuda extra de Deus para ter essa coragem. Ele já nasceu com essa facilidade. Do mesmo modo, algumas pessoas não precisam pensar duas vezes quando se trata em assumir riscos. Se elas veem um edifício em chamas, podem simplesmente correr para ele e tentar salvar seus ocupantes sem pensar um segundo nos riscos envolvidos. Outras pessoas nem sequer considerariam a possibilidade de entrar ali, não se arriscariam a ficar gravemente feridos ou mesmo perder a vida. A questão é que o segundo tipo de pessoa, aquele que não é naturalmente inclinado a uma coragem física, tem a capacidade de assumir a mesma ação corajosa que a pessoa que é por natureza inclinada a ser corajosa, contanto que peça ajuda a Deus. Acredito que você entendeu. Você não tem uma inclinação, você não tem uma virtude, uma coragem, você não nasceu com aquilo, não adquiriu. Você pede a Deus e Deus te capacita, da mesma maneira com uma pessoa que já é naturalmente inclinada a isso. Deus tem o poder de nivelar tudo. Ele tem o poder de ajudar aquela pessoa a agir tão corajosamente quanto a pessoa que é destemida por natureza. Todos temos visto casos desse tipo quando um homem e uma mulher, pequeno, fraco, tímido, frágil, se transforma em um corajoso herói. A gente tem percebido isso, quantas notícias eu e você temos lido e pensamos de onde esse ser teve coragem e forças para poder realizar uma ação como essas. Mas isso, a gente encontra essa resposta sempre em Deus. Deus está sempre disposto a distribuir doses maciças de graça sobrenatural àqueles seus filhos que estão em contato direto com Ele e lhe pedem coragem. Lembra-se dos discípulos, de como eles agiram durante a prisão de Cristo? Todos abandonaram Jesus, todos o negaram, fugiram para o mais longe dele possível. E isso depois de presenciarem com seus próprios olhos Jesus ressuscitar pessoas mortas. Isso depois de terem visto Jesus andar sobre as águas, acalmar tempestades, multiplicar pães e peixes, exorcizar demônios, realizar incontáveis milagres. E mesmo assim, eles continuaram a ter a ousadia de ter covardia. Como pode isso? Alguém ver tudo o que viu, alguém conviver com Cristo e se tornar um covarde na hora em que Jesus mais precisou. Mas a verdade é que depois do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, uma coragem, uma ousadia tomou conta dos mesmos discípulos que saíram dispostos a enfrentar tudo e a todos e incentivaram e motivaram e iniciaram ainda toda a missão de pregar o Evangelho para toda nação, tribo, língua e povo. Não foram os milagres que tornaram os apóstolos destemidos, nem a ressurreição de Cristo, nem ao mesmo tempo conviveram com o Senhor. Sabe, na verdade, tudo que eles viveram foi importante, mas só foi concedido livremente esse dom através do Espírito Santo. Quando eles receberam de Deus o Espírito Santo, também receberam essa coragem e eles imediatamente deixaram seu esconderijo e saíram e começaram a aproveitar todas as oportunidades e a enfrentar o perigo. Sempre que uma pessoa quer mudar, você sabe, é difícil. Agora, é quando a gente precisa de uma dose extra de coragem, quando a gente necessita de uma ação maior do Espírito Santo na nossa vida.
É como diz a primeira lei de inércia de Newton. Um objeto em estado de repouso tem a tendência de permanecer em estado de repouso. O mesmo acontece com tudo na vida, não apenas com os corpos físicos. É muito difícil para nós realizarmos qualquer tipo de ação que nos pareça ser árdua ou dolorosa. É irônico, e o mais irônico de tudo, é que uma vez que você dá os seus primeiros passos, tudo fica mais fácil, mais rápido. A primeira ida à academia, por exemplo, é sempre mais difícil. Uma pessoa que está com sobrepeso ou fora de forma vai encontrar 1 milhão de desculpas diferentes para não ir. Agora, a segunda ida é um pouquinho mais fácil, mas ainda é difícil. Mas o que acontece depois da terceira ida? Essa mesma pessoa você vê querendo ir à academia, fica animada em ir, e antes que ela perceba, nada mais a impede de ir. A razão disso é que a inércia que originalmente sentia foi transformada em dinâmica. Quando você diz a Deus, por favor, dê-me coragem, uma das primeiras coisas que Ele vai fazer é lhe dar o impulso que você requer para iniciar o movimento quando está se sentindo mais letárgico, físico, emocional ou espiritualmente. Vai lhe dar aquele pequeno empurrão que você precisa para poder começar a mexer-se e a agir. E isso é só o início. Quando você tiver recebido o dom da coragem, isso não vai parar por aí. Sua coragem vai aumentar. Aliás, como todas as virtudes, a coragem é um músculo. Se você o usar, vai aumentar sua potência e tamanho. Quanto mais você exercitar sua coragem, mais coragem Deus irá lhe proporcionar. É possível nascer com uma natureza muito tímida, com medo da própria sombra. O indivíduo que fica sempre escondido, não consegue falar, não consegue se expressar. Mas acredite, através da oração, você pode começar a receber de Deus infusões de coragem. Se essa coragem for nutrida e exercitada, é possível para a mesma pessoa tímida se tornar um exemplo de um herói da fé. O problema é que essa dinâmica atua também na direção oposta. Se o músculo não for usado, ele fica atrofiado, ele encolhe. Há pessoas que passam a vida toda sem jamais pedir coragem a Deus e sem jamais praticar ser corajoso em pequenas coisas. Então, quando ocorre uma crise moral séria, uma situação que requer a coragem imediata para realizar as ações que possam ser talvez até dolorosas, sacrificadas, mas que precisam de coragem, as pessoas simplesmente desmoronam. A verdade é que essas pessoas simplesmente não exercitam o seu músculo da coragem. E não há nada pior para nós do que deixar esse sentimento de derrota, na verdade, se tornar um vício na nossa vida. O vício da derrota, o vício da covardia. O vício drena a pessoa de toda a sua capacidade de pensar em qualquer coisa, inclusive em Deus. Toda a sua energia é solapada, todo o seu dinamismo é perdido, toda a sua esperança desaparece porque ele é um covarde. Ele não tem coragem de agir, não tem coragem de falar, não tem coragem de se expressar. Você precisa de coragem, peça hoje a Deus. Essa é mais uma oração que Deus sempre atende. A pessoa que é escravizada pelo vício acha que é impossível romper seus grilhões e fugir do cativeiro. Se soubesse o poder que está disponível, se tão somente ela orasse, Senhor, dá-me coragem. Nesses casos, o que Deus faz essencialmente quando você lhe pede coragem é pegá-lo pela mão e conduzi-lo durante o processo. Esse é o tipo de entendimento que Deus quer lhe proporcionar. Mas a superação de qualquer tipo de medo, lembre-se de uma coisa, requer tempo. Como você vê, no fim de tudo, se resume em sacrifício. A pessoa realmente corajosa é aquela que está pronta para se sacrificar e sacrificar os seus desejos por algo ainda maior. A palavra renúncia aparece muito na literatura espiritual. Temos que estar dispostos a renunciar a todos os nossos medos para vencer. Precisamos nos esvaziar de toda a nossa insegurança, orgulho, ego, mágoas, para que Deus entre em nós e nos preencha com seu Espírito e Ele nos dará coragem. E por mais incrível que possa parecer, a nossa fraqueza se torna a nossa maior aliada na guerra espiritual. Pode parecer contraditório, mas eu quero que você preste atenção nesse texto que vamos ler agora. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9 e 10, escreve algo muito importante sobre isso. Acompanhe, 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz assim: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas fraquezas,
para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. A razão disso é que quando estamos fracos, estamos na posição perfeita para receber graça abundante de Deus. É quando estamos preenchidos com orgulho em nossas próprias habilidades e capacidades naturais que não temos espaço para os dons de Deus. Mas quando eu me esvazio, quando eu enfraqueço, aí, querido, aí as coisas mudam. Sabe, Ele pode entrar agora, literalmente, e despejar seu Espírito na minha e na sua vida. Deus quer derramar o seu poder dentro de nós. Ele está livre para nos preencher com o combustível mais potente imaginável, para que possamos liberar rapidamente todos os medos que estejam aprisionados dentro de nós. Deus tem essa capacidade, por isso você não precisa temer, não temas, não temas, não temas. Ou seja, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Agora, com uma coragem assim, nada será capaz de detê-lo, nem mesmo a morte. No sentido mais genuíno da palavra, você será invencível em Jesus. Pare para pensar. Lembre-se em todos os discípulos, em todos os heróis da fé. Eles também tiveram medo, mas eles receberam coragem de Deus. E essa coragem suplantou os seus medos e eles se tornaram heróis da fé. Eu sei que você também tem medo. Assim como eu, todos nós em algum momento sentimos medo. Agora, quando oramos a Deus, Senhor, dá-me coragem, Ele nos ajuda de tal maneira que nós rompemos os nossos medos e a coragem começa a se sobressair. Mas para isso eu preciso me entregar ao Senhor. Eu preciso dizer, Senhor, tudo entregarei ao Senhor. Eu vou ser resoluto, submisso. Eu vou entregar tudo, tudo, absolutamente tudo. Quando a gente entende que Jesus Cristo é bendito, a gente deixa tudo e diz, Senhor, usa-me. Eu me esvazio, eu me torno fraco, ou eu permito que a minha fraqueza esteja patente diante de Deus, e aí então na minha fraqueza a graça de Deus abunda, e aí então a coragem toma lugar das minhas fraquezas e dos meus medos. É assim que funciona. Peça coragem a Deus, Ele te dará a coragem necessária para a decisão que você precisa tomar. Enquanto Oséias cantar esse hino de entrega, entregue-se a Jesus. Peça coragem a Ele e não se surpreenda se você se transformar em um herói da fé. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a Ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a Ti. Tudo entregarei. Ó Cristo, a Ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita
completa. Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Oh, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo deixarei. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor. Querido Pai, nos ajude a termos a coragem necessária para te seguirmos, a coragem necessária para nos estabelecermos e nos firmarmos na Tua verdade, coragem para difundirmos o Teu Evangelho, coragem para sermos tudo aquilo que o Senhor sonha. Entregamos nossa vida desde já em Tuas santas e poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém. No Está Escrito de hoje, você pôde ver a importância de pedir ao Senhor coragem. Que tal criar coragem e agora mesmo buscar conhecer o plano de Deus para a sua vida? Para lhe ajudar a conhecer o plano maravilhoso da salvação, o Está Escrito preparou o curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um trecho deste material na voz de Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você acessar o blog novotempo.com/está escrito, fazer o seu cadastro ou, se preferir, mandar um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Mas não se esqueça de nos informar os seus dados, nome completo e endereço com CEP. No blog você pode também baixar os áudios em MP3, é só clicar em áudios. E você também pode nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook, Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, querido, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo, ó Cristo, a ti entrego.